Então, sejam bem-vindos a mais uma Mesa Quadrada. Eu sou o Guilherme Bandeira. Estamos aqui com uma convidada especial, que é a Carol Santonaia. É Santonaia? Como é que se pronuncia? Santoyan. Ninguém nunca consegue de primeira. Santoyan, desculpa, perdão, desculpa. Enfim, vamos passar para as perguntas agora. Adri, você quer começar? Eu vou começar. Enquanto a Lari não volta, já vou de intruso para a pergunta que eu tinha, assim, de mente. Eu sou estudante de cinema, né? Tenho interesse em me especializar em roteiro desde o ano passado, quando eu tive o primeiro contato, em aula mesmo, cacei curso, cacei coisa na internet, comecei a escrever, que já era uma vontade que eu tinha, mas a gente tem muita dúvida sobre como começar, né? Eu acho que várias áreas no audiovisual no geral mesmo. Mas roteiro é uma área que eu vejo que poucos falam. Como você se insere no mercado, quais as oportunidades que você tem, como você tenta trabalhar ali dentro, né? Então eu queria saber mais um pouco da sua experiência, como é que é para você? Tá, ótima pergunta, porque eu acho que se alguém tivesse me falado de fato alguns anos atrás, o caminho teria sido muito melhor. Só para contextualizar, talvez a Lari até tivesse preparado isso, assim, mas eu vou já falar que a minha formação de graduação, ela não é em cinema, apesar de eu ter uma pós-graduação em roteiro e uma formação em roteiro audiovisual por uma escola aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e, enfim, mas a minha formação é em História. E o que eu ouço de pessoas que fazem cinema é que não é muito grande, assim, né, a parte dedicada a roteiro na grade. E agora você imagina uma pessoa que nem veio do cinema para tentar se inserir no mercado de roteiro. Então, a primeira coisa, para ser roteirista, você não precisa de nenhuma formação especificamente, mas é óbvio que experiências, né, formações interessantes, formação em cinema conta, obviamente, muito, porque você vai ter ali uma noção realmente do que é o audiovisual e tudo mais. Mas, se eu fosse dar um conselho assim, para quem quer entrar no mercado, eu diria a primeira coisa, busque ao máximo realmente se qualificar em termos de estude o roteiro, porque na minha época, assim, falo na minha época como se eu fosse muito velha, tivesse feito muitas coisas, porque a idade vai chegando e vai batendo, assim. Mas na minha época tinha a ideia de que o roteirista ele fazia as coisas meio assim, no feeling, sabe? Não, a gente sabe que tem isso aqui, uma história, isso, mas não tinha tantos estudos e tantos cursos voltados para roteiro. Então, assim, primeira coisa, para você ser roteirista, leve a sério estrutura. Então, assim, leia muitos roteiros, estude estrutura mesmo, porque isso faz muita diferença para você passar em concursos e tudo mais. Primeira coisa, fez o básico, que estudou, e pode ser por cursos ou não. E aí, você me perguntou como que a gente entra no mercado, né? Uma primeira opção é justamente fazer cursos. Eu fiz a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, fiz contatos lá, inclusive lá tinha uma coisa muito legal que a gente fazia disciplinas junto com algumas pessoas de outras áreas, então montagem também fazia disciplina, direção também fazia disciplina, então a gente tinha esse contato e, obviamente, os melhores contatos são quem? Os professores. Então, faça boas amizades com professores. Primeira coisa, se vocês forem fazer cursos. Aqui, por exemplo, por conta da pandemia e tudo mais, eu acabei fazendo vários cursos online mesmo. Inclusive, aproveitem este momento neste sentido, porque as coisas ficaram, assim, coisas que eram muito específicas de uma região, por exemplo, aqui só do Rio, ou só de São Paulo, a gente consegue ter contato. Eu fiz muito contato com gente de São Paulo por conta da internet, por conta de cursos online. A roteiraria foi um lugar que eu fiz muito contatos também, que é uma escola de roteiros. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, faça o seu trabalho circular na internet. Não é que você vai sair colocando roteiros seus na internet, não é isso. Mas deixe que as pessoas entendam que você é um roteirista. Eu estou aqui porque provavelmente vocês chegaram através do meu conteúdo. Então, provavelmente não, né? Foi por isso. Então, assim, vocês me conhecem como roteirista porque eu falei que eu era roteirista. Então, falem o que vocês são. Então, quem quiser ser roteirista, fala. Mesmo que esteja em processo ali de aprendizado mesmo. Fala, olha, eu estou estudando isso.
vai dividindo os conhecimentos, né? E isso engrandece muito para as pessoas olharem para você como, putz, aquela pessoa ali, ela sabe. Então, isso é muito legal. Uma outra coisa que é muito importante saber, os melhores momentos para vocês terem contato com o mercado são os festivais, rodadas de negócio e os labs. Então, assim, por exemplo, agora vai ter o Frapa, as rodadas de negócio do Frapa estão abertas. Tem muito player interessante. Você pode ir lá, claro que tem um valor. Por exemplo, eu, como sugestão, acho que primeiro festival que vocês poderiam tentar é o Rota, que é um festival menor, um festival voltado para roteiristas iniciantes, que eu fui curadora, inclusive, do concurso de roteiro de curtas. E é muito legal, porque aí você vai inscrever um curta, lá você pode concorrer nesse concurso, você pode participar das rodadas de negócio que são voltadas para roteiristas iniciantes, mas, por exemplo, o Frapa está aberto, e tem, assim, a Amazon é um dos players que está lá para rodadas de negócio, conspiração. Então, assim, realmente, você consegue... a gente sempre fala, vamos fazer um calendáriozinho desses festivais, né? Então, assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente tracem estratégias. Peguem quais são os principais. Aí eu posso dizer para vocês, é o Rota, é o Frapa, para as minhas roteiristas, é o Cabiria, que é voltado para roteiristas e para personagens, né, femininas e tudo mais, do audiovisual. Então, é um festival muito interessante. A gente tem o Guiões, que é um concurso de roteiros de Portugal. Então, façam esse planejamento e estudem muito o que as produtoras querem. Tipo, não pense assim, eu vou escrever essa história e ela é incrível, sabe? Assim, talvez o mercado não queira essa história. Tipo, se você jogar agora um roteiro sobre pandemia, eu acho que ninguém vai querer ouvir muito, porque tá todo mundo, ninguém aguenta mais isso, assim, gente, uma tortura diária. Então, são essas coisas, assim, se você for fazer contato com uma produtora, porque rola muito de me perguntarem, poxa, Carol, o que você acha, até me perguntaram recentemente, o que você acha de mandar um e-mail falando, poxa, eu tenho um projeto. Você pode mandar um e-mail, desde que você não envie roteiro sem ser solicitado, você pode chamar para uma conversa, poxa, eu sou roteirista tal, queria me apresentar, e etc. A gente pode bater um papo? Show! Agora, mandar roteiro sem ser solicitado é péssimo, por isso que abrem as rodadas de negócio, e estudar com quem você está... Sim, eu vou falar com a produtora tal. O que essa produtora produz? Que se a produtora só produz comédia e o meu roteiro é um terror, ela fala, minha filha, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo meu tempo. Então, são esses caminhos, assim, e sempre tenham estratégias, porque, assim, gente, se vocês querem ser roteiristas, ou até acredito que do audiovisual no geral, claro, você pode trabalhar para uma produtora e tudo mais, mas principalmente os roteiristas vão ser freelancers. A não ser que você seja contratado pela Globo. O que está em cada vez mais decadente, assim, não a Globo, mas essa coisa do ser contratado e ter carteira assinada como roteirista. Então, isso não é um problema exatamente. Tudo bem, a gente tem algumas questões que não preparam a gente para ser empreendedores, né? A gente não é preparado para isso, mas vocês precisam adquirir essa mentalidade empreendedora. Muito importante isso, gente, muito importante, real, assim. Roteirista precisa ter realmente um CNPJ. Dá para ser MEI por um tempo, mas o MEI, ele... CME. Então, todas essas coisas chatas que eu tenho pavor, realmente precisa. Eu travei? Voltou. Voltou já. Vocês perderam alguma coisa que eu falei? Não? Tá. No final, quando você falou do CNPJ, aí deu um cortinho, mas foi ok. Outro dia, não tem muito tempo, eu fiquei desesperada, meu Deus, anota! Então, assim, são coisas que realmente são chatas, eu odeio burocracia, não combina em nada com o nosso trabalho criativo, mas precisa existir. Então, tracem uma meta, o que eu vou fazer para chegar até lá? Tenham isso em mente, que é muito importante. Se alguém tivesse me falado isso, eu não teria ficado tanto tempo assim no meu quarto esperando uma oportunidade surgir do céu, assim. Então, é importante. Falei muito, gente. Gente, desculpa pela minha internet. É impressionante que eu sempre tenho problema de conexão.
Não sei se você já falou sobre isso, Carol, mas eu peguei um trechinho, né? Eu já sabia até que a sua primeira formação não foi em cinema. E aí eu queria saber como você decidiu efetivamente que queria trabalhar com isso, especificamente com o roteiro. Tá, essa história é muito boa, mas eu vou tentar ser breve. A pessoa gosta de falar. Eu sempre soube que queria escrever, né? E eu achava realmente que eu queria fazer, enfim, escrever livros e tudo mais, mas eu sempre fui uma pessoa assim muito visual. Tanto que a minha primeira faculdade, assim, foi até na PUC Rio aqui também, mas eu só fiz um período de comunicação visual. Quando eu vi, assim, que eu tinha que fazer outras coisas que envolviam o desenho de eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava dessa parte de comunicação visual mesmo. Mas, apesar do meu pai ter sido dono de locadora e crescer, assim, com essa coisa da locadora e tudo mais, eu dizia que eu não gostava de cinema. Então, eu não tinha muita paciência para assistir filme, eu não tinha cultura de filme, eu realmente não me identificava com os filmes que circulavam na minha casa, então eu não perdia tempo para ver aquilo. Tipo, eu sei que parece um pouco soberbo assim, da minha parte, mas eu era muito assim, aleatório, eu achava chato ficar assistindo, e isso é muito estranho, eu sei. Foi só na faculdade de História que a gente tinha uma disciplina chamada Cinema História, que é quando você usa o cinema como fonte histórica. E aí, eu tive que fazer um trabalho sobre Taxi Driver, e eu tive que analisar o filme. Aí, quando eu vi o filme, que inclusive tem até uma coisa dele aqui, quando eu vi o filme, eu falei, gente, mas que negócio incrível! E aí eu assisti o filme, tipo assim, umas 6 vezes, 7 vezes, eu não conseguia parar de assistir o filme. Aí eu contei pro meu pai, né, disso, e ele falou, ótimo, escrever novela dá dinheiro, vamos arranjar um curso de roteiro. Tipo, na cabeça do meu pai, ele pensou, minha filha, livros não, novelas sim. Então, obviamente que não era esse o meu pensamento, mas era do meu pai, e eu tive muito privilégio dele me ajudar a pagar o curso, né? Então, nunca, até hoje, desculpa, pai, não escrevi nenhuma novela, mas foi mais ou menos isso, assim, que aconteceu. Isso que me despertou, porque eu fiquei realmente apaixonada pelo cinema muito tarde, mas fiquei. E aí, quando eu fui fazer o curso, gente, eu era assim, eu não conhecia nada. Alguém falava, tipo, Kubrick, oi? Kubrick quem? Então, eu fiz listas intermináveis de filmes, assim. Tinha uma locadora dentro da própria escola, tipo, de pegar os filmes e depois, enfim. E aí eu fazia, todo dia eu estava lá pegando filme. Então é isso, assim, acho que não tem muita idade, não tem isso de você precisa nascer sabendo todos os filmes, isso não existe, mas foi mais ou menos isso, assim, eu realmente me apaixonei pela linguagem audiovisual quando eu descobri que existia esse negócio aí. Gente, eu quero fazer um adendo aqui, porque eu acho isso muito saudável. Até uma conversa que eu tive com o Gui outro dia, porque nós dois acompanhamos a Luli também. E aí, eu conheci você através do explorar, assim, por causa desse tipo de conteúdo sobre clichê, sobre clássico, porque um clássico é um clássico, ou seja, como a gente deve lidar com isso. Eu acho esse assunto, assim, muito saudável mesmo. E aí, você comentou também que não acha necessário fazer faculdade de cinema, mas é importante. E atualmente, assim, quais faculdades você acha que são legais, que dá pra gente dar uma pesquisada? Tá, eu vou dar a boa notícia. Qualquer coisa que vocês fizerem vai agregar muito a carreira de roteirista. Tipo, muito. Eu nunca deixo de ser historiadora quando eu estou escrevendo. Assim, até o meu amigo, que eu escrevo muitas coisas com ele, o Heráclito Caleb, ele fala assim, nossa, mas você é sempre historiadora. Tipo, a historiadora ela nunca tá só. Tipo, nunca tem a historiadora e a roteirista. Elas estão sempre juntas. Porque o contexto... Então, assim, tudo que você aprender vai te dar um diferencial. As principais formações para os roteiristas geralmente são jornalismo, né, por conta da escrita, publicidade, cinema, porque já está ali diretamente ligado ao audiovisual. Essas três caminham até meio que juntos, assim, em alguns cursos. Letras, né? E aí a gente começa a entrar na história e por aí vai. Mas assim, cara, se você fizer matemática, eu tenho certeza que vai agregar. Só que é bem legal se você... Porque assim, também tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar.
que o roteirista, você como roteirista, você não vai sair da faculdade, quer dizer, eu espero muito, tá? Mas a ideia é que você não saia de um curso, de uma faculdade, etc., já com uma carreira de roteirista que você possa se sustentar, em várias profissões, na verdade, né, gente? Então, a carreira de roteirista, ela demora mesmo. Ela é lenta, a gente ainda não tem uma visão, assim, né, de uma carreira estruturada, tipo, faz isso, depois faz aquilo e tudo mais. Então, é difícil pensar um pouco nisso, assim. Então, quando vocês escolherem o que vocês querem fazer, se vocês têm essa vontade de escrever para cinema, obviamente que eu ia dizer que cinema é a primeira opção, porque você vai aprender o audiovisual e tudo mais, mas procurem profissões que vão poder ser aquele plano A, enquanto o verdadeiro plano A ainda não está agindo, entendeu? Então, assim, cara, não vai fazer uma coisa que você acha chato, sabe? Se você puder trabalhar com escrita já, alguma coisa... Por exemplo, se fosse eu, não me arrependo de fazer história, tá? Mas se fosse com esse pensamento, eu faria publicidade, por exemplo. Porque eu faço muito job para publicidade, inclusive. É um negócio que dá dinheiro. Então, assim, se é assim... Precisamos de dinheiro para fazer nossas coisas? Onde vai? Por esse lado. Então, eu era muito sonhadora. Agora que eu tenho boletos, eu tenho um pouco mais de pés no chão. Mas eu sempre acho assim, não façam nada que vocês vão se odiar todos os dias, sabe? Tem um plano enquanto vocês não conseguem ainda ter uma carreira e etc., não conseguiram os primeiros trabalhos como roteirista, você também não precisa ficar numa coisa que você detesta. Eu acho muito isso, assim. Então, mas realmente qualquer profissão vale. E cinema é óbvio que é melhor, porque vocês vão aprender o que é, de fato, o que vocês vão escrever, né? Então, assim, é lindo. Sim. Eu sei que não dá para dar uma aula assim agora, mas para nós que estamos começando, e eu que flerto muito com roteiro, queria saber se você tem alguma dica assim para a gente exercitar a criatividade, como lidar com bloqueios criativos, especialmente na pandemia. Tá sendo uma coisa assim muito frenética para mim, pelo menos. Ah, é muito bom, Lari, você falar isso, porque eu tô bem íntima, né, Lari, já. Porque eu tenho até um vídeo no meu canal, que além do Instagram eu tenho um canal que é o meu próprio nome, então não é muito difícil de achar. Então, lá eu fiz um vídeo sobre bloqueio criativo. E eu acho muito interessante, inclusive para já trabalhar uma mentalidade de roteirista profissional, que a gente desassocie essa questão da inspiração. Então, assim, a gente aprendeu que o escritor, que o roteirista, que o criativo, de uma maneira geral, ele, não necessariamente da escrita, mas a gente aprendeu que ele é uma pessoa que ele precisa da inspiração. Então, ele tem que estar num dia bom, ele tem que... E isso criou-se um mito do escritor, né, vida louca, que espera, que bebe, que sofre, que tudo, alô Bukowski. Então, assim, tem essa questão. E eu acho que, na verdade, a gente tem que desmistificar isso, porque na vida profissional a gente tem prazos. Claro que eu não vou exigir que você, caraca, tem que escrever em 3 dias, você não está nem recebendo por isso. Então, assim, eu entendo o bloqueio criativo momentâneo, mas eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar, assim, porque a gente tem prazo. Então, às vezes, o bloqueio criativo, ele é uma palavra que ele mascara outras. Cara, não é bloqueio criativo, às vezes você está com sono, às vezes tem uma pandemia rolando aí. Às vezes a gente está num país, né, complicado, que a galera sai na rua sem máscara. Então, é complicado mesmo. Então, é identificar, às vezes, por exemplo, às vezes eu falava que eu estava com bloqueio, mas, na verdade, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu fui tratar minha ansiedade. Então, não deixar que os problemas reais, eles tomem um nome, um rostinho, assim, de algo que, na verdade, é tipo o ego do escritor, né? Eu tô com bloqueio criativo. E aí eu sempre tô adorando poder falar isso para vocês, porque é uma coisa que também é outra coisa que eu queria ter escutado há uns tempos atrás. Então, não sei se todo mundo concorda comigo, mas acho que é uma coisa boa para a gente pensar, identificar o real motivo desse bloqueio, né? Nossa,
Com certeza. A próxima pergunta também tem muito a ver, assim, como lidar com os tratamentos do roteiro, porque eu percebo que isso é uma coisa muito recorrente, assim, de, meu Deus, meu trabalho está sendo lacerado. Se isso foi um problema para você muito grande no início, agora se deu melhor, como é que foi? Gente, eu estou passando por uma experiência recentemente que se eu tinha algum ego, alguma coisa de não toque no meu roteiro, eu deixei tudo para trás. Só para contextualizar, eu fui contratada recentemente por uma produtora para desenvolver uma série. O argumento não é meu, eu só estou desenvolvendo mesmo o roteiro. E a ideia é que inicialmente seja uma websérie, ou pelo menos o piloto vai para o YouTube e a gente já está gravando. Aí é um tal de caiu o ator tal, você tem que mudar para o outro, e aí esse outro ator ele não era do jeito que você pensava, e aí a gente tem que mexer no personagem, ou precisamos incluir isso, conseguimos um patrocínio, como é que a gente encaixa essa marca aqui? Então, assim, no começo, quando é só a gente e o nosso roteiro, é realmente uma coisa difícil, porque a gente não entende muito as implicações disso quando a gente passa do que a gente escreveu para a tela. Mas muita coisa muda, assim. Muda muito mesmo. Às vezes a gente tem que lidar com situações de produção mesmo. Não tem isso. Vai ser difícil, ou a gente não tem a verba para fazer isso aqui. E principalmente no meu caso, porque eu estou falando que a gente está fazendo uma coisa um pouco na guerrilha também, né? A gente não... a gente está fazendo com, enfim, patrocínios e tudo mais, mas nessa situação você tem que ter, tipo isso. E aí que entra você conhecer muito bem de estrutura, você conhecer muito bem seus personagens, e aí você criar coisas, você conseguir mexer no seu roteiro de uma forma que não estrague, de fato, o que você está querendo contar. Então é sempre isso, saiba muito bem o que você quer contar, e também defenda o que você acha que tem que defender. Tem um amigo que diz assim, escolha suas batalhas. Tem batalha que não vale a pena, mas tem umas que valem. Então, recentemente, eu finquei o pé e falei assim, não, tem que ser assim. Mas por quê? Gente, porque o personagem... E aí você vai com todo o seu embasamento narrativo e tudo mais, analisando o outro lado. Por isso que é muito bom. Até a questão mesmo da faculdade de cinema é bom por isso, porque você entende outras funções. Um roteirista completo, ele entende de produção, ele entende de direção, ele entende de montagem. Montagem, então, é uma maravilha para o roteirista. Eu, inclusive, trabalhei não como montadora de cinema, mas eu fui editora de imagem. Tipo, eu fazia jornal, eu trabalhava na Globo fazendo jornal, então eu editei vários jornais. E isso é bom, porque você entende de ritmo, você entende de montagem e tudo mais. Então, são áreas importantes, assim. Então, às vezes, a gente acha que é um problema, mas a gente não sabe o problema do outro, não sabe a dificuldade de fazer aquilo. Então, até por isso, quando você tem experiência, você já consegue pensar, putz, se eu colocar isso aqui no meu roteiro, isso aqui não vai passar, né? Tipo, uma explosão de um carro, como é que a gente vai conseguir o dinheiro para fazer isso? Não coloque isso, que vai trocar. Então, é meio que isso assim, né? Respondi? Sim, sim. Com tudo que a gente está vivendo agora, assim, você citou o governo, mas indo para a área do audiovisual, tudo que tem rolado com o cine, fechamento dos cinemas, assim, não quero uma vidente, assim, mas tem alguma projeção que você faça, assim, é bem pessoal mesmo, algo que você acha que vai mudar daqui para frente, tipo, quando a gente começar a trabalhar, por exemplo? Lari, eu realmente não sei. E para ser bem sincera, eu tento não pensar, porque a gente tinha tudo assim, né, Cara, o audiovisual, ele gera muito emprego, sabe? E é difícil, assim, enfim, entra em inúmeras questões. Eu realmente não sei, mas a gente, em contrapartida, assim, do outro lado, a gente está tendo um aumento de streamings também, e a gente está tendo um aumento de investimento por parte destes streamings em produções até nacionais. Então, eu realmente não sei para que lado a gente vai. É meio difícil de falar, mas não sei, assim, até queria ouvir se vocês têm alguma ideia de onde a gente vai, porque eu não sei mesmo. Mas, calma, não pense assim, não existe cinema no meu país. Assim, o audiovisual, ele vai muito além da ficção, então isso é muito importante falar também.
Porque, por mais que seja difícil você conseguir captar uma verba para fazer um filme, para fazer uma série de ficção, você tem outras oportunidades. Você tem... Cara, a não ficção, ela é muito presente na televisão. Você tem... Cara, você entra no negócio de emprego, toda hora tem negócio de procura roteirista para YouTube, sabe? Então, existe esses criadores de conteúdo que eles precisam muito de roteiro. Eu fiz recentemente um não creditado trabalho que... eu nem vou entrar para não polemizar, mas eu fiz uma websérie que foi um reality. Foi gravada fora do país e tudo mais. Eu não fui creditada, mas só para vocês terem uma ideia, que existe trabalho, entendeu? Não precisa ficar necessariamente nessa visão do só filmes, só as minhas obras e etc. Existe sim uma demanda, e existe a demanda da publicidade. Sim. É roteiro institucional que você quer? Vamos fazer. É uma publicidade para o YouTube que você quer? Vamos fazer, é isso, assim. O roteirista escreve tudo, gente, tudo mesmo. E nem sempre acreditado, né? Corta essa parte, Lari. Não, tô zoando. Não, relaxa. Você falou de cinema nacional, aí me veio um flashback. Agora eu lembrei onde eu conheci, porque, se eu não me engano, foi de 19 de junho do ano passado. Se você fez um post sobre cinema brasileiro, aí você disse pra gente indicar o filme. Eu falei de Estômago. E você me respondeu. Eu tenho quase certeza que foi assim. Eu amo Estômago. Eu também. Eu também. Filmaço, adorei. Eu lembro desse post. Mas olha, eu gostei que ela foi assim, né? Precisa. Gente, me veio a memória assim, do nada. Eu preciso colocar o PC pra carregar. Muito íntimo, né, gente? Eu já falei tudo. Problema de conexão, bota o PC pra carregar. Caso alguém tenha uma pergunta, pode falar. Fique à vontade. Por favor. Eu tenho. Você falou ainda há pouco em relação à gravação também, né? A questão da fotografia, da direção de fotografia, de outras pessoas, né? E aí eu queria muito saber como que fica a relação do roteirista com essa equipe, né? Porque, querendo ou não, você escreveu, né? Você tem ali os seus pensamentos na hora, mas aí quando outra pessoa pega o roteiro para ler e para colocar em prática, talvez os pensamentos não batem. E eu quero saber qual é o resultado quando os pensamentos da roteirista com o diretor de fotografia, e como é que fica essa questão? Ótima pergunta, Madu. Então, primeira coisa, quando a gente faz o nosso trabalho bem, as chances de essa comunicação não ficar ambígua e não ficar compatível é menor. Então, assim, Cara, eu li recentemente, leiam este roteiro, gente. Leiam um roteiro de Janela Indiscreta, do Hitchcock. Procurem o roteiro. Eu acabei de ler, porque eu tenho um grupo de estudos de roteiro com os amigos, e a gente lê e discute os roteiros. Eu fiquei impressionada como tudo, absolutamente tudo está no roteiro. Claro que é um roteiro já de produção, você tem até ali indicado os planos e tudo mais, mas, assim, é uma aula de como você deve fazer roteiro. E a gente sabe que o Hitchcock, ele era um diretor que ele dava muito valor ao roteiro, né? Então, ali eu falei, cara, eles trabalharam muito nesse roteiro, porque ele está super afinado e pronto para gravar. Então, aquilo ali é o ideal. Faça um roteiro que converse muito, que a pessoa lê e falou, caraca, eu vi, tô vendo, é isso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto geralmente, o roteirista, ele fica realmente à parte da situação. Por conta da série, eu acabei me envolvendo na produção também, porque eu sou enxerida, e eu pedi na verdade, para conhecer, saber como é que era e tudo mais, e ajudar na medida do possível. Então, eu sou uma roteirista no set. Não é comum isso, né? Então, geralmente é assim, você fez a sua parte, você tem conversas com o diretor e etc., mas a gente tem que entender que o roteiro, ele é parte de um processo. Então, eu não escrevo para o meu roteiro ser o produto final. Eu escrevo para um diretor trabalhar em cima, para o diretor... E eles contribuem criativamente para isso. Então, preciso respeitar. Tanto eles respeitaram o meu trabalho, no sentido de, cara, eu sou roteirista, então vamos conversar. Você acha que alguma coisa aqui a gente pode mudar? Como é que é? Né? Respeitar esse trabalho, a não ser que, obviamente, tenha algum problema. Cara, vai ter que cortar isso aqui, porque não tem como fazer isso aqui. Beleza, isso é outro problema. É uma coisa complexa.
Mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o trabalho deles, sabe? O roteiro é a base. Agora eles vão construir aí esse castelo. Pode ser um castelo meio torto, pode ser um castelo legal, pode ser uma casa simples, mas a base tá aí, assim. Então eu acho que é muito importante que a gente pense que o audiovisual é coletivo. Então não tem muito como... A relação tem que ser boa, geralmente mas muitas vezes também não é. E aí fala assim, não, porque o diretor mexeu em coisa tal e tudo mais, mas o ideal é que tenha uma comunicação legal, assim, não vamos vilanizar o diretor falando que ele se apropria, sei lá, eu acho que assim, o diretor ele também não é o dono do filme, apesar de, a gente sabe que tem uma história aí, né, da história do cinema que atribui, a gente não precisa entrar nisso, mas também não é o dono do filme, apesar de a gente ter essa imagem do diretor, é uma coisa coletiva mesmo. E é isso, é respeitar o trabalho do outro, isso é muito importante. Só uma curiosidade rapidinho, assim, em algum dos seus roteiros, algum diploma, já chegou em você, sem ter nenhuma dessa comunicação, um produto final, né, um resultado final, totalmente diferente do que você tinha escrito? Já. Não o produto final, mas assim, digamos cenas, né? Mas foi isso que eu falei de questão de produção, assim. Eu escrevi uma cena e eu falei assim, gente, eu acho que essa cena ela tinha que ser numa sala, porque tem toda essa questão do personagem. O personagem ele é mais reservado. A gente não pode fazer esse tipo de narrativa num local aberto, com muitas pessoas. Aí chegou lá, eles mudaram tudo. Mas eles se empolgaram, porque aí eles tinham um negócio legal para gravar, e aí eles mudaram as coisas, né? Não vamos entrar em detalhes. Ficou ótimo, eu não achei que ficou ruim, mas eu acho que ficou um pouco fora de tom. E é para isso que serve o roteirista. O roteirista ele está ali para cuidar da história, né? Para cuidar que aquilo fique coerente com os personagens, com o tom e tudo mais. Então, não adianta você fazer uma cena linda que não conta nada, ou que destoa do que aquele personagem é. Então, o roteirista, ele, para além das minúcias, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que aquilo das batalhas. A batalha que vale é sempre qual conta melhor a minha história. Se tiver como adaptar, beleza, eu vou sempre adaptar pensando no que é melhor para a minha história. Então, é isso. Assim, acontece, gente, acontece. E é bom que fica como experiência também. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, eu sei que o processo de construir um roteiro é muito subjetivo, né? É muito individual também. E eu sei que cada roteirista tem o seu jeito de construir. Eu sei que tem gente que usa post-it, tem gente que usa o próprio software de roteiro, né? E como é que é pra ti construir? Eu lembro que o Dri uma vez postou num grupo que a gente tem, que, tipo, quando um roteirista vai construir um personagem, ele usa um diamante, né? Tem vários tipos de coisas que... É muito diverso, né? O processo de construção. Como é que é pra ti? Roteiristas são seres excêntricos, né? A gente gosta de um post-it, ou cards, paredes e tudo mais. Eu sou simples, eu acho. Eu já tentei, gente, tem post-it aqui que eu não uso. Eu já tentei ser essa pessoa. Tem uns ali, mas não tem nada a ver com roteiro. Então, para mim, eu sempre penso assim, o que eu quero contar, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí acontece de ou eu ter uma trama, mais ou menos, na minha cabeça, ou eu ter um personagem. Eu sempre falo que trama é personagem é trama, porque eles estão juntos. O Maqui, que escreve o livro Story, ele fala um negócio que eu acho muito bom, que, para além da caracterização, o personagem é o que ele faz. Então, ele pode parecer muito bonzinho, mas se chegar na hora lá, ele matar um gato, ele é essa pessoa que mata o gato. Ele não é o que ele aparenta ser. Então, se ele é a ação dele, ele é a trama. Basicamente isso, assim. Então, essas coisas caminham juntas. Eu sou muito assim, se eu penso no personagem, eu penso, tá, beleza, qual é a falha desse personagem, né? O que esse personagem busca, o que ele quer? E aí eu vou trabalhando a estrutura a partir disso. Eu sei que tem muitos roteiristas que fazem o passo a passo, inclusive eu recomendo, gente, faz uma storyline, faz aí uma sinopse, faz um argumento. Eu vou direto para a escaleta. Essa que é a verdade. Eu gosto de sentar e ver as cenas e desenvolvendo as cenas, tipo, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. E aí, tipo, uma linha para a cena. E aí eu vou até colocando cores, assim, no Drive mesmo, sabe? Google Docs.
Vou colocando as cores para saber qual é a parte da trama. Gosto muito, sim, de pensar em pontos de virada e tudo mais, mas eu não fico muito presa a... Meu Deus, tem 10 minutos de filme, cadê o incidente incitante? Meu Deus, cheguei aqui, ponto de virada, plot point 1, mid point, não. Acontece, isso já vem meio que organicamente quando a gente começa a ler muitos roteiros. Mas é claro que o roteiro precisa ter uma estrutura, né, gente? Início, meio e fim, é sempre bom, não necessariamente nessa ordem, mas eu tenho muito isso, assim, e eu vou construindo assim. E aí eu escrevo o roteiro, dou uma pausa, da estrutura eu escrevo o roteiro. E o roteiro, essa primeira versão do roteiro, eu deixo muito livre. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que tem problema com diálogo. Eu também já tive muito problema. Isso não quer dizer que os meus diálogos sejam incríveis. Não sou quem sou eu para julgar. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que uma forma, por exemplo, que eu aprendi de lidar com diálogo é escreve o diálogo. É diálogo expositivo? Escreve o diálogo. Escreve ele. Escreve a cena com diálogo, cheio de diálogo. Depois você volta e fala, putz, isso aqui tá mais. Aí você sai cortando e tenta pegar essas informações e colocar realmente em imagens. Então, é sempre assim, uma escaleta, e eu defino muito bem assim, o que eu quero, o que eu estou contando nisso aqui. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu não crio uma história do nada. E, a partir disso, eu vou criando as coisas, escrevo o roteiro, depois volto, e aí sim, com uma visão crítica, o que funciona, o que não funciona, o que eu preciso lapidar nessa cena. Eu sempre presto atenção para todas as cenas me guiarem para aquilo que eu estou contando. Então, por exemplo, essa coisa, né? A cena é só bonita, tá contando o quê? Nada, então tchau. Claro que assim, gente, não tem como eu falar aqui, mas a gente tem algumas vertentes, tipo, narrativas clássicas. Geralmente isso que eu falo são mais para narrativas clássicas. Mas a gente tem outros tipos de narrativa que não se propõem a ter essa causalidade e etc. Mas, geralmente, a gente fala assim em termos de narrativa clássica. Para você fazer as outras, você tem que dominar a clássica. Então, é bem simples o meu jeito de escrever. E eu gosto muito de escrever em colaboração. Assim, chamo todo mundo para escrever comigo. Então, amigo, tive uma ideia aqui. Quer ouvir? Aí vou falando e a gente vai escrevendo. E uso como coisa de roteiro. Lá me chama. Vamos, gente, vamos escrever. E aí, como programa de roteiro, eu uso o Final Draft mesmo. Mas tem vários outros, assim. Eu comecei com o Celtics, tá tudo bem. Pode falar. Não, eu ia agradecer a resposta. Só isso. Respondi? Fez algum sentido? Eu falo, não digo nada, né? Tipo, eu faço um negócio aqui normal. Com certeza. Muito obrigado. Nada. Pode falar, Nicole. Oi, gente, tudo bom? Eu tenho uma pergunta sobre quando você vai escrever a sua história, por exemplo, dizendo assim uma coisa mais livre. Você já começa assim, digo assim, no primeiro roteiro que você faz, você já tem o plot na sua mente da história, assim, ou ele vem depois para você? Então, você diz para eu sentar e escrever o roteiro mesmo, né? Isso. Eu nunca escrevo roteiro sem saber a estrutura. Tipo, nunca. Já fiz isso e isso me rendeu uma reescrita toda do zero. Então, assim, a última coisa que você tem que fazer, na minha opinião, é escrever o roteiro. Eu sei que tem alguns roteiristas que já gostam de entrar, fazer essa primeira versão e depois ir cortando. Mas eu acho que dá muito trabalho, assim. Então, fica à vontade. Se eu puder fazer uma consideração, não faça isso, porque, assim, é como se você saísse de casa e você não sabe onde você quer chegar. Sabe, assim? O que você faz? Você olha no Google Maps, tá, é aqui. Beleza, aí você segue. É tipo isso, assim. A estrutura é seu Google Maps, por isso que eu faço essa escaleta, que tem mais ou menos uma página, porque aí eu sei, e pode ser que depois eu escreva tudo e realmente não faça sentido, acontece um primeiro tratamento. Mas é muito importante, porque o roteiro, ele geralmente é a parte mais fácil, por incrível que pareça. A parte mais difícil é você pensar na estrutura, assim. É realmente o trabalho mais árduo. Tá bem, obrigada. Nada. Adriano. Posso ir? Então, Carol, eu queria perguntar mais relacionado à área de pesquisa no roteiro. Porque eu tenho...
eu estudei roteiro ano passado, mas esse ano que eu tive contato com essa informação de que tem um grupo, né, especializado que vai e faz a pesquisa, dependendo do produto audiovisual, mais para TV que eu vi, mas eu acho que para cinema também deve ter. Por exemplo, eu vi um caso do Cidade de Deus, que teve uma equipe de pesquisa e tal, e eu queria saber como é essa relação, porque o roteirista é quem escreve, mas tem essa equipe de pesquisa que faz esse levantamento de dados ou informações, principalmente quando a história fala de determinado lugar ou de determinado momento da história. Então, eu queria saber como é que é essa relação. Eu não sei se alguns roteiristas fazem a pesquisa por eles mesmos, creio que sim, né, até porque eles têm que estar se bebedar desse tipo de conteúdo para escrever a narrativa, mas eu queria saber um pouco dessa relação. Ótima pergunta. E aí eu queria já até aproveitar para fazer um disclaimer aqui, tipo, gente, roteirista, uma das principais coisas que vocês precisam ter assim, como habilidades é a habilidade da pesquisa. Foi muito bom você ter falado da pesquisa, não é porque eu sou historiadora, não. Mas a pesquisa é muito importante. Eu, pessoalmente, nunca passei por um caso de precisar trabalhar diretamente com uma pessoa que faça pesquisa. Mas eu sei que existe, inclusive, tem essa coisa, né, que a Glória Pérez, que faz as novelas e tudo mais, Jade, ela trabalha com pesquisadores, né? E dizem que ela escreve a novela toda sozinha, mas, na verdade, esses pesquisadores, eles também são colaboradores. Então, eles também escrevem roteiro. E isso eu posso afirmar para vocês porque eu tive aula com uma colaboradora dela. Então, assim, por exemplo, muitos pesquisadores são roteiristas também, né? Então, assim, é legal, é até um ramo legal, eu queria entrar nele, inclusive, porque eu acho que tem tudo a ver comigo, de fazer esse tipo de trabalho, mas eu nunca tive experiência com isso, assim. Mas eu acredito que seja, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui, tem um trabalho específico que é de arquivo, por exemplo. E aí, quem faz esse trabalho de arquivo pode ser realmente um pesquisador, um historiador, um trabalho de campo, de conhecer personagens, pegar entrevistas deles. Inclusive, os colaboradores da Glória Pérez, que são os pesquisadores, faziam isso. Então, existe esse trabalho assim, mais a fundo. Mas isso não tira do roteirista a responsabilidade de pesquisa, como você falou. Assim. Realmente, o roteirista ele tem um trabalho de pesquisa muito grande. Oi, Carol, eu queria fazer uma pergunta. Tem algum roteiro de um filme que, tipo assim, todo mundo odeia? Tipo, esse roteiro não é tão bom, e você adora, tipo, você acha incrível? Ai, meu Deus! O contrário, pode ser o contrário também. Um que todo mundo ama e você odeia. Um que todo mundo ama e eu... Ai, gente, tem alguns filmes que eu não suporto. Assim, será que eu vou ser cancelada agora? Ai, pode ser. Vamos lá. Gente, eu tenho uma dificuldade com filmes de super-herói, eu admito, assim. Fui cancelada por alguém? Fui cancelada? Não, então tá tudo bem. Eu tenho muita dificuldade. E não é porque eu acho ruim, é porque, gente, eu não tenho a cultura de ler e eu não consigo entender mesmo. É uma limitação minha. Então, tipo, como você me diz um cara nesse filme é essa pessoa e no outro ele é totalmente diferente? Não, sabe, você não consigo entender como que um personagem pode mudar tanto de um filme para o outro. Senão, não consigo entender real, assim. Mas, talvez, eu acho que fugindo um pouco dessa pergunta, mas também tentando trazer alguma coisa legal que seja parecida, tem um filme que eu inclusive, estou devendo o vídeo dele e eu vou fazer, que eu acho um dos melhores roteiros já feitos, e eu acho que é uma coisa, assim, que não, as pessoas não vão pensar da primeira vez, que é o roteiro de Meninas Malvadas. Ele é impecável. O roteiro de Meninas Malvadas, ele tipo, sério, ele é sensacional. Quando você faz uma análise da estrutura daquele filme, sério, façam esse exercício. Pega o filme e começa a anotar. Beleza, aqui acontece tudo, sabe assim, esse negócio de você plantar e colher, tudo faz sentido, tudo. Não tem nada, nenhuma ponta solta. Tem foreshadowing, logo no começo você tem o ônibus. É um negócio, assim, sensacional. A Tina Fey, maravilhosa. Ela realmente arrasou naquele roteiro. Mas eu não consigo... tem alguns roteiros que eu não... Tem alguns filmes realmente que eu não gosto, tipo... Spotlight, que ganhou o Oscar. Eu não suporto esse filme.
Mas eu acho que é isso, assim. Pode ir, Márcia. Trial. Não tô ouvindo. Você tá sem áudio. Trial. Foi? Não tô ouvindo. Um minuto. Acho que ele tá digitando. Vai logo, Vitor, que Ah, eu vou perguntar enquanto ele... Trial. Ah, tá, agora vai? Tá bom. Então, a Júlia falou alguma coisa aqui nos comentários que me fez lembrar uma outra questão, Trial. que é da questão de adaptações. Tipo assim, qual que você acha que adaptar uma produção que já existe? Márcio, eu acho que tá saindo uns sons esquisitos aí. Mas o roteirista vai adaptar uma obra que já existe, né? Você acha que, tipo assim, o que ele tem que manter? A essência, os personagens, o que ele tem que, tipo, adaptar para, tipo assim, ainda ser criativo dentro da produção? Nossa, essa é uma ótima pergunta e uma pergunta difícil, assim. Por que acontece? É muito difícil. Eu entendo a frustração, por exemplo, de pessoas que são muito fãs de um livro e, putz, aquela cena não estava lá. Mas se você for colocar à risca exatamente tudo que está no livro, nem sempre as coisas cabem no audiovisual, entende? Então, algumas mudanças, elas são feitas justamente para elas não ficarem estranhas no audiovisual, para elas ficarem mais visuais, né? Mais no formato e tudo mais. Mas o que eu acho mais importante é que a gente mantenha aquela pergunta que eu me faço sempre antes de tudo, é o que eu estou contando, sabe? Então, assim, eu estava tentando lembrar aqui de alguma adaptação que fugiu totalmente, eu não estou conseguindo, mas se alguém tiver, pode jogar Percy na roda. Jackson. Eu não Percy Jackson, desesperadamente. Não vi. Aconteceu isso? O último filme da Mulan. Hã? O filme da Mulan, a live action. Os live actions da Disney também. O filme da Mulan, gente. O que foi aquilo? O filme original para a adaptação que eles fizeram foi uma coisa horrorosa. Não vi Percy Jackson, mas, por exemplo, pegando uma adaptação que tem muita polêmica. O Iluminado, quem assistiu? O Iluminado do Kubrick, vocês leram o livro? Gente, assim, né? Percy Jackson, pior adaptação. Gente, vocês odeiam mesmo Percy Jackson. Eu não vi, não li, peço perdão. Mas, então, eu acho que se manteve. Por exemplo, ali você está falando de um cara que fica maluco e etc. E qual é a queixa de Stephen King sobre a adaptação? É que, para ele, o personagem ele não tem essa evolução na maluquice. O Jack Nicholson ele já começa maluco. Em parte, eu concordo. Então, assim, não é uma questão de, poxa, tirou essa cena e a outra. É uma questão, de fato, de personagem. Às vezes você inserir um personagem não é tão ruim. Às vezes, tirar um personagem também não é tão ruim. Mudar um personagem, né? Não é ruim. Mas, cara, você mudar a característica, você mudar o personagem principal é complicado, assim. Então, essas são coisas que você precisa manter realmente na sua história, a essência da história, né? Mas não necessariamente os mesmos personagens. Claro que, assim, pô, eu tô vendo um filme X, aí chego lá, é outro protagonista, eu vou achar um pouco estranho, né? Mas, assim, precisa ser medido aí. Eu realmente tô tentando lembrar se existe algum exemplo que seja, tipo, absurdo, assim, eu não consigo lembrar, de fato. Mas, tá bom, Percy Jackson, aceitei. Sobre a diferença de curtas e longa-metragem, você tem, tipo, alguma diferença essencial na hora de escrevê-los? Por exemplo, para curta tem pouco tempo, então, como não dá para desenvolver muito bem o personagem, você já usa um arquétipo pronto, uma história já meio pegada, e você faz um diferencial nela para ser. Muito boa essa pergunta. Eu vejo o curta como um lugar de experimentação. Então, nem sempre o curta você precisa usar uns 3 atos no curta, você precisa seguir uma narrativa clássica. Às vezes você tem uma situação e aquela situação gera um curta, sabe?
claro que assim, o que eu sempre falo é que precisa existir uma progressão dramática, que é, eu comecei aqui, essa conversa com vocês, a gente começou de um jeito, né? A gente não vai terminar do mesmo jeito. A gente já conversou, a gente já passou por outras coisas aqui, a gente não vai... Teve um desenvolvimento, então teve uma progressão. Então, essa progressão ela precisa existir, mas não necessariamente você precisa levar o seu roteiro para um lugar dos 3 atos, uma estrutura com ponto de virada, um personagem que ele começa com uma falha e essa falha é superada. Você não precisa fazer uma jornada do herói no seu curta, sabe assim? Na verdade, você não precisa fazer nem num longa, mas é muito mais comum que você use o curta como um experimento mesmo. Aliás, alguém já viu um curta do André Novaes chamado Fantasma? Acho que é Fantasma. Já assistiram? Cara, é um negócio assim... só para vocês terem uma ideia do que pode ser um curta, tá? É ele filmando a rua dele e falando, olha lá o carro, olha lá o carro. E é tipo a menina que ele tinha terminado, que ele viu o carro. Tipo, sério, o curta é isso, assim, é um curta de situação. E aliás, eu adoro as coisas do André Novaes, porque ele tem ele faz um cinema independente, assim, que é muito legal, assim, de ter como referência, de fato. Mas esse curta eu acho muito, muito boa, assim, porque cara, é isso, ele botou uma câmera, entendeu? E esse foi o curta. Então, muitas possibilidades. Respondi. E outra coisa muito importante, gente, assistam curtas. Tipo, muito, muito importante, assistam curtas, porque a gente tem o costume de assistir longa, né? Mas geralmente a gente começa, para ter um portfólio, etc., com curtas, ou até fazendo para outras pessoas, ajudando ali. Então é bom ter uma referência de curtas, assim. Existe, não sei se vocês conhecem, mas tem até, tipo, como se fosse a Netflix dos curtas, que é o Cardume, que é bem legal, assim. Então, mas tem outros lugares também, tem muitos curtas de graça, e é muito legal dar uma olhada, assim. E procurem, tipo, eu gosto desse diretor tal, quais curtas que ele fez? É uma boa pesquisa isso. Nossa, eu fiz um exercício de pegar assim, todos os curtas do Kleber Mendonça, Canal Brasil, fiquei barato. Gosto muito. Maravilha, é isso aí. Então, eu não sei direito onde eu quero chegar com essa pergunta, mas eu gosto de tudo um pouco, mas eu tenho tentado fazer o exercício de, como você falou, pegar roteiro. Inclusive, eu comprei 3 roteiros do Kleber Mendonça também. O livro? Sim, para conhecer um pouco mais da estrutura. E eu queria saber se você tem a impressão de que o mercado geralmente se interessa por filmes com um plot muito bem marcado. E assim, ainda que eu goste de tudo um pouco, eu percebo que os filmes que mais me interessam, que eu acho que o estilo de filme que eu gostaria de escrever sobre, geralmente é um pouco mais intimista. Você acha que eles são um pouco negligenciados no mercado, em comparação a filmes com plot, tipo, grandes produções e tal? Então, depende, porque, por exemplo, você está falando isso com base, tipo, nos filmes que a gente conhece, tipo, Globo Filmes e etc. É isso, né? Porque, assim, existem muitos filmes intimistas, assim. Inclusive, quando você vai para os festivais e concursos, eu não vou entrar nessa polêmica, porque quando eu participei da curadoria do concurso, não foi isso que eu vi e nem foi com base nisso que a minha escolha se deu, né? Mas muita gente, por exemplo, acha que o mais importante é o tema. Então, se o tema for relevante, essa é uma conversa, assim, que realmente é complicada. Então, depende muito para onde você está levando o seu filme, sabe? Pode ser que uma coisa mais intimista faça muito mais sentido para certos festivais, para certas... Só que o mercado ele quer coisas que, de fato, comuniquem com o público. E aí eu acho que a gente pode realmente unir as duas coisas. Você não precisa escolher, na minha visão, tá, gente? Você não precisa escolher entre uma história, vamos dizer assim, mal contada, uma história sem plot, de uma história... eu quero uma história intimista, mas eu não quero me preocupar com plot. Ou eu quero só me preocupar com plot. Para mim, a gente tem que pensar nos dois. Tipo, uma história que comunique comigo, que comunique com a audiência e que seja uma boa história, uma história bem contada. Não necessariamente vai ser uma história tipo, clássica, assim, uma narrativa clássica, mas existem outras formas. Existe tipo, narrativa moderna, né, contemporânea.
Então, você pode trabalhá-las da melhor forma, no melhor sentido. Então, é isso, assim. Mas, para início assim, de conversa, eu sempre buscaria o que o mercado tá querendo, o que ele está olhando, sabe? O que ele tem, o que a gente pode criar aqui. Por exemplo, eu comecei a fazer um projeto de longa recentemente. Alguém conhece o canal do Gustavo Cruz? Não? Ah, tá. Ele tem um canal bem legal de cinema, e aí a gente começou a falar sobre isso, porque se vocês... É uma coisa bem legal até. Vocês seguirem o Núcleo Peripécia, que é um núcleo de roteiro, e eles postaram, eu acho que é Peripécia Núcleo, eles fizeram vários posts sobre o que eles viram todo mundo está fazendo isso, a gente só recebe roteiros disso, e o que o mercado não está deixando aí passar. E aí esse e o meu colega, a gente viu esse post e a gente bateu o olho no mesmo gênero. Então, o que a gente fez? Putz, seria muito legal de fazer um filme desse gênero, porque eu não lembro de outro filme que tem brasileiro desse gênero. O que a gente foi fazer? A gente foi estudar o gênero. Então, a gente assistiu todos os filmes. E aí, a gente fez realmente um trabalho voltado para isso, mas não necessariamente que não comunicasse com a gente. Né? Na verdade, a gente ainda está desenvolvendo, né? Eu não consigo escrever um longa-metragem também assim, em tão pouco tempo, só eu postagem outro dia. Então, assim, acontece que a gente começou a fazer uma pesquisa e a gente começou a pensar, a partir disso, mais o que conectasse com a gente, coisas que a gente achava legal, enfim. Então, eu acho que é tudo uma forma de ajuste. O próprio Parasita está aí para contar que dá para você unir tema com uma boa história. Então, assim, eles pegaram um tema incrível, uma parada mega, assim, né? É um filme super crítico, por exemplo, indo mais para esse lance dos filmes mais críticos e tal, e com uma história incrível, assim, é muito bem narrada, muito bem contada e tudo mais. Então, acho que o bom é você tentar sempre unir as duas coisas. Sim. Alguém tem mais uma pergunta, gente? Eu falo tanto, a pessoa pergunta, aí eu já falo meia hora. Eu perguntei isso do filme intimista. É porque, assim, o pessoal até me zoa de tanto que eu falo desse filme. Inclusive, numa dessas brincadeiras, eu já levei pra você. Que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Gente, eu amo esse filme, não tem uma explicação. Assim, um apego afetivo que eu tenho muito grande. Eu gosto de ver a Amélie ajudando as pessoas, entendeu? Eu gosto disso, sabe? E percebo que, assim, os meus favoritos geralmente são bem assim, sabe? Eu gosto muito dessa narrativa fantástica. Fábula, e por isso que é um dos meus filmes favoritos. Mas a Amélie Poulain, ele é incrível, o roteiro dele é maravilhoso, ele é super bem estruturado, a narradora é incrível, então, enfim, ele tem toda uma linguagem dele mesmo, assim, né, bem Amélie, então acho, não vejo como sendo uma referência ruim, não, é ótimo, inclusive. E só para te deixar tranquila, eu queria até dividir com vocês que o meu primeiro longa, assim, não foi filmado, mas é um longa que eu tenho muito carinho até hoje. Eu tô pensando em tirá-lo da gaveta para dar, tipo, sabe assim, eu acho que quando eu escrevi eu não era tão boa assim, então... mas é uma história que eu tenho muito carinho e ele é um filme, digamos assim, mais intimista. E ele é um realismo fantástico, então, assim, a casa fala, sabe, assim, a parede fala... Então, um negócio muito doido, gente. Mas eu acho que ali tem alguma coisa. Então, assim, faça, sabe? E isso é legal também como um exercício de estilo, sabe? De descobrir o que você quer também escrever e tudo mais. Escreva. Sim. Eu amo. Quando você desengavetar, enfim, começa a trabalhar nisso, eu aceito ver o filme, porque eu amo, de verdade. Aí, produtoras, já temos gente para assistir. Não, eu ia comentar justamente isso do Amélie, né, porque é um ótimo exemplo, porque dá para relacionar muito com Mean Girls, né, porque são filmes que eles têm um roteiro que está meio que satirizando o próprio gênero, né, que é uma coisa que também Scott Pilgrim faz bastante. Sim. Edgar Wright. Sim, eu amei que várias pessoas, não sei se foram várias, mas várias mensagenzinhas aqui subindo quando eu falei de Meninas Malvadas. Isso é muito bom, assim, você entender o próprio gênero que você está inserido e você brincar com ele, assim, então isso é muito bom. Aliás, eu recomendo muito que vocês façam isso, assim, o mercado gosta de gêneros, né, o gênero está muito ligado com o público,
o público que gosta de gênero, ele vai assistir aquilo, enfim, é uma coisa de mercado mesmo, né? E é muito legal. Poxa, quero, como você falou, eu gosto de coisas mais fantásticas. Faz uma pesquisa, legal, o que está sendo feito, quais são os grandes nomes desse tipo de filme? O que foi feito disso no Brasil? O que não foi feito? Então, isso é um exercício muito bom também, é uma pesquisa realmente de mercado, assim, né, do que está sendo produzido e tudo mais. Sim. Para fechar, assim, caso alguém não tenha mais nada, eu queria uma dica, assim, algo do fundo do seu coração para esses jovens futuros cineastas, roteiristas, produtores. Tá bom, gente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria eu vou falar para vocês como se eu falasse para Carol de alguns anos atrás, né? Eu falaria para eu não ter muito apreço às minhas ideias e aos meus projetos, não por, meu Deus, vou fazer qualquer coisa, não é isso que eu tô falando. Mas assim, você vai fazer um projeto e esse não é o único projeto da sua vida. Geralmente os primeiros não são tão bons, e que bom, porque aí você erra mais rápido e aí você tem mais experiências. Então, assim, não fica guardando um projeto para a hora certa, no 15º tratamento, e aí sim você tentar alguma coisa com ele. Não, porque se ele for ruim, gente, vocês já vão entender também de cara, vocês já vão sentir, e aí vocês ou podem ir para outra, ou vocês podem melhorá-lo. Então, não pense que todos nós temos as nossas potências, né? Todos nós temos potências de verdade. Então, mas isso, visto do mercado, nós somos só mais um. Então, é um trabalho árduo. Não fica achando que vão bater na porta do quarto de vocês, que era o que eu achava, eu realmente achava isso. Que iam bater lá e iam me tirar. Não, tipo, cara, eu quero, sabe uma coisa que eu faço muito? Vou contar aqui em primeira mão para vocês. Tem algumas pessoas que eu amo no Instagram e eu admiro. E eu faço de tudo até eu conseguir, tipo, uma brecha para falar com elas. Reposto. E eu, assim, gente, eu estou falando Caminho das Pedras real. Eu reposto, mas óbvio, são pessoas que eu admiro, tá? Então não é uma pessoa assim, ela é famosa, quero falar com ela. Não, não é isso. Mas, cara, eu falo, eu elogio, eu respondo as coisas, eu me interesso pelo trabalho, eu começo a bater papo. Então, isso também é um caminho, sabe? Assim? Então, fiquem abertos ao olhar do outro, não fiquem muito encucados, assim, achando que vocês são especiais, vocês são, mas aos olhos do mercado, né? Tem muita gente especial. Corram atrás, tracem metas, tracem realmente metas concretas aí do que vocês querem, onde vocês querem chegar. E corram atrás das pessoas real, sem importunar as pessoas também, né, gente? Sem enfiar o roteiro de vocês goela abaixo. Mas façam contatos, criem um network legal. Desde cedo, que isso é muito bom. Carol, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo. E eu acho que todo mundo aqui aproveitou, pelo menos eu vi, o pessoal ficou bem engajado, fez várias perguntas. Eu vou continuar divulgando muito seu conteúdo, porque ele me ajuda demais. E muito obrigada por ter topado. É isso, gente. Eu fiquei, sério, imensamente feliz de estar aqui com vocês, porque é isso, assim, quanto mais a gente tentar entender, né, criar esse pensamento, entender do mercado, do que a gente precisa fazer, acho que a gente vai ter um mercado mais fortalecido, mais profissional, e é isso que eu quero ver, assim, para o nosso audiovisual, porque realmente nós temos muita potência enquanto cinema, né, enquanto audiovisual. Então, é isso, torço muito. Quero ver vocês aí nos sets da vida, tá, gente? Obrigada pelo espaço.